Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Com a proximidade do verão, os cuidados com a dengue também precisam aumentar, além de ser permanente, né? Hoje eu recebo o coordenador da Vigilância Sanitária de Teutônia, Evandro Borba, e também a agente de endemias, Maristela Fulmer. Bom dia, Maristela, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Evandro, tudo certo? Bom dia aos ouvintes. Bom, gente, a dengue ganhou muito ibope e nos preocupou bastante no último ano e principalmente no começo de 2022, né? Por isso nós vamos começar cedo falando sobre isso, afinal, mesmo que o mosquitinho tá adaptado ao nosso frio, ele gosta mesmo é do calor, tô certo, Evandro? Sim, está certo. A semana passada a gente teve uma auditagem pela 16ª e pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Está visitando os municípios, então, para verificação do trabalho dos profissionais, dos técnicos, e se verificou que Teutônia conseguiu, com a ajuda da população, fazendo a limpeza dos seus pátios de forma semanal, dos seus terrenos baldios, das suas empresas, manter um cuidado, né, que não levasse nenhum munícipe daqui de Teutônia à morte. Isso foi importante, mas o que a gente vem alertar é que este ano está uma possibilidade latente, né, de estiagem, tanto pela Metsul quanto pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde, e toda a estiagem vai criar o quê? Vai criar a possibilidade do Aedes, que o Aedes ele gosta de locais que tem um pouco a água para fazer a sua reprodução. Bom, um ano difícil, principalmente no comecinho de 2022, com muitos casos aqui na nossa região. E para a gente conseguir deixar bem claro para o nosso ouvinte todas essas informações, eu gostaria de alguns números. Você tem alguns dados para a gente? Sim, a gente tem. Aqui em Teutônia nós tivemos no ano de 2022, até o presente momento, 40 casos de dengue confirmados. Destes 40 casos, temos em torno de 22 casos autóctones. Significa o quê? O mosquito nativo daqui, contaminado daqui, contaminou pessoas daqui. Os outros 18 casos foram casos importados. Significa o quê? A população que trabalha aqui pegou a doença em outros municípios vizinhos, outro estado, talvez até outro país, né? Então este é o panorama que nós temos agora. Desses 40 casos positivos, tem que lembrar que nós temos centenas aí que estão em análise ainda, mesmo na época de inverno. Então, como você bem disse, o Aedes ele está bem campeiro, bem gaúcho mesmo, ele está suportando as tendências de mudança de temperatura como nunca se viu antes. Nosso ouvinte está acostumado, a gente fala aqui dos dados de dengue das nossas cidades vizinhas, inclusive preocupante que Lajeado teve 5 mortes confirmadas já, foi notícia na semana passada por aqui, mas o que isso significa, esse aumento de casos de Teutônia, da nossa região vizinha, e principalmente significa pra gente aqui, afinal 40 parece pouco, mas é extremamente preocupante. É extremamente preocupante, sim, porque quem já teve dengue sempre fala que não gostaria de ter de novo e que também não tinha, talvez, esperança de sobreviver, porque os sintomas são bem duros, né? Aqui, o que acontece? Eu não trabalho a ideia do município como uma bolha. A gente trabalha a ideia do Vale do Taquari, né? Que a gente se preocupa bastante, né? Se nossos vizinhos estão passando dificuldades, é nossa preocupação em estar deixando os nossos munícipes o mais saudável possível para que não façam parte desses números alarmantes que temos aí na região, mas ao mesmo tempo alertar para as próximas vindas aí do próximo verão que tem, que a primavera a população já está vendo, né? Dias de calor escaldante, outros dias de inverno, uma loucura, né? E o Aedes ele não precisa mais de 3, 4 dias para ele os ovos começarem a eclodirem, né? Então é um cuidado que tem que ter. Esses ovos eles podem estar guardados ali em torno de um ano e pouco ali. Basta depois que vem uma chuva torrencial,
passe aquela água por cima daqueles ovos, venha a temperatura adequada, uma temperatura mais quente, em 3, 4 dias já teremos larvas e futuramente pupas e a forma alada do mosquito, que é o mosquito já fazendo a festa. Maristela, conta pra gente um pouquinho, afinal a gente fala muito em prevenção. De que forma a vigilância atua no combate do Aedes aegypti? Pois então, é cada vez mais preocupante o que está acontecendo aqui no nosso município em relação à dengue, né? Os casos estão aumentando a cada dia, nosso município está numa situação de alerta. Não queremos de forma alguma que aconteça aqui em Teotônio o que está acontecendo nos municípios vizinhos, que é a questão do óbito, né? Então a prevenção se faz necessária, em todos somos responsáveis, né? A nossa equipe de vigilância ambiental em saúde, que somos nós, agentes de endemias, né, vão à luta na prevenção, e a preocupação é muito grande em situações que encontramos em nosso município muitas vezes, né? Então, todos eles alertam, informam a respeito, né? Qualquer acúmulo de água nas residências é muito importante evitar, né? Então essa questão, assim, não só nós que vamos a campo e fizemos a prevenção, informando, alertando, né? Mas é de responsabilidade de cada cidadão, né? De todos nós, né? Então, porque a saúde, ela é muito importante para todos, né? Então, sempre o que é mais importante é a prevenção em todos os sentidos, né? E a educação se faz com a informação, né? Perfeito. Falando sobre o trabalho de vocês a campo, é esse contato direto com a comunidade. Qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam? A questão da maior dificuldade seria a informação no momento que passamos, e quando voltamos a situação se encontra da mesma forma que foi encontrada, mesmo alertando, eliminando os criadouros, né? Quando voltamos numa próxima vez, continua a mesma situação. As agentes de endemias fazem o seu trabalho, mas a nossa cidade também é muito grande, né? A comunidade precisa colaborar cuidando da sua residência. Isso é uma questão geográfica, né? E uma questão cultural. Este ano, assim, a gente teve respostas boas, né? A própria Secretaria de Saúde, a própria Prefeitura, né, tem demandado ações positivas, na qual posso destacar, por exemplo, a Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras agora tem feito, assim, o trabalho de recolhimento, né, de entulhos, de essas partes plásticas, que qualquer pequeno acúmulo de água já forma criadouros do Aedes. A mamãe da Aedes gosta de locais de pequeno acúmulo de água, né? Então, nesse sentido, essas ações elas têm funcionado bem. Logicamente que não é tudo perfeito, e tratando de município de Teotônio, onde a geografia é complicada, né? Ele se sobe e desce, as distâncias dos bairros, a situação não é tão simples. Mas o que se faz? Se trabalha os pontos, né? Os pontos estratégicos, e nesse sentido também é feito o mapeamento, né? A equipe é muito bem treinada nesta questão de mapeamento, então a gente sabe perfeitamente, por exemplo, nos últimos 15 dias, os locais onde foram encontrados larvas de Aedes, né? Com o trabalho da população, e aí a gente reforça, quando a população faz um trabalho legal, um trabalho de limpeza dos pátios, limpeza de criadouros, de que possam formar água, o resultado é fantástico. Nós ficamos em torno de quase 2 meses sem encontrar uma larva de Aedes. E isso é graças à população. E vou mais além. A população entende dessa importância, até porque a gente verifica que isso valoriza o imóvel, né? O imóvel de Teotônia aqui, depois podem me corrigir, ele tem um valor agregado muito importante. E a gente acredita que também o embelezamento, a limpeza, os cuidados, dá essa valorização, né? Então, nesse sentido, neste ano foi positivo. Tem esses pontos na qual a Maristela falou, concordo, né? Nesses casos a gente pega e faz as ações de notificação ou abertura de auto de infração, primeiro dando a orientação. As orientações reiteradas não dando efeito, se passa então para essa causa de responsabilização. Neste mesmo
mesmo ano também a gente fez um grande bloqueio de transmissão, que foi no local onde tinha entulhos há mais de 30 anos. Então a gente conseguiu fazer um trabalho, né? Está se eliminando, né? Foi encaminhado ao Ministério Público, porque eram situações assim de grande quantidade de larvas do Aedes encontrada, e numa região onde colocaria os outros órgãos em risco, né? Então esse trabalho, ele, no meu ponto de vista, ele também foi fundamental. Além disso, os próprios agentes de saúde e as agentes de endemias, o próprio o programa da Primeira Infância Melhor, a assistência social e as outras secretarias do município foram fundamentais para que a gente não tivesse resultados assim tristes como a gente está vendo no Rio Grande do Sul e no próprio Vale do Taquari. Por isso a gente fala tanto em prevenção, né, Evander? Eu recebo vocês várias vezes aqui para a gente falar aí alertas, como é que funciona, como cuidar, o que vocês estão verificando, justamente nesse sentido de prevenir, porque a gente não quer que ninguém passe pelo sofrimento que é ter dengue. Sim. Eu quero dizer, as larvas foram encontradas agora recentemente, né, Maristela? Em quais locais que ela foi encontrada, essas larvas? Bom, sempre nas residências, Sim. né? E assim, foi encontrada sempre em recipientes pequenos, né? Tipo potes, baldes, né? Pneus, né? Lonas, né? Normalmente sempre se encontra as larvas do Aedes nesses recipientes, né? Esses criadouros, então, né? E é dessa forma que a gente sempre pede e alerta a todas as pessoas, né? Que é o criadouro onde o Aedes aegypti prefere, né? Ele não quer uma valeta que tenha água, ele quer o pote, não onde na terra não cria o Aedes, né? Você pode ter parado um monte de água numa valeta, vai ter mosquito, muito mosquito, mas não do Aedes, né? Mas infelizmente assim o Aedes prefere os potes pequenos, né? E dessa forma a gente tem que trabalhar para isso aí não acontecer mais. Todos nós. Nós temos um sistema também estadual chamado BI, o Power BI, que o que acontece? Aqui, nesse sistema, dá para se entender os gastos que se tem com dengue, né? Então, para a população entender, o Sistema Único de Saúde, ele é precário em nível financeiro. Quer dizer o quê? Sempre a saúde vai estar correndo atrás da máquina. Entra governo, sai governo, independente disso. O sistema de saúde, eu chamo ele de um saco sem fundo, né? Porque os problemas são maiores do que as soluções, né? A doença, ela está sempre na nossa frente. Então, para se ter uma base, passar um dado assim para a população do que foi utilizado para tratamento com suspeitas e casos confirmados de dengue, isso está no BI. Só em uso de dipirona e paracetamol, que normalmente é dado para a questão de estado febril, né? E que não deve ser a pessoa se automedicar, ela deve procurar atendimento médico, porque tem certas medicações que podem piorar, então isso daí tem que ter um cuidado muito grande. Teve-se esse ano o consumo de 1.520 comprimidos. Sai de reidratação, 1.013, sai de reidratação. Hemogramas, 338 hemogramas. Soro fisiológico, aplicação de soro fisiológico, 500 ml. 203 soros fisiológicos, né? Estimativa de necessidade de internação, nós tivemos aqui em Teutônia 12, tá? Então, assim, imagina, desses 40, 12 internaram, né? Vocês verifiquem o problema, né? Se a gente pegar a gripe, 100 pessoas se griparam, quantas se internam? 1, 2? Agora você pega 40 pessoas e dessas 40, 12 internaram. É um número alto, né? Então é um perigo grande que a gente alerta. E por quê? Porque é uma questão de economia, mas é uma questão também de humanização. Evitar o sofrimento, né, do munícipe também é nossa função. É nosso trabalho também. Não se basta só pensar também em números, mas pensar no ser humano como um todo.
Já que você citou aí alguns medicamentos, eu gostaria que você falasse também quais são os principais sintomas da dengue, porque a gente fala tanto aqui no mosquito, em evitar. Sim. Vamos falar um pouquinho do que a pessoa pode Sim. enfrentar caso não limpe o pátio, por acaso venha a ser contaminada. Exatamente. Então, assim, um dos principais sintomas da dengue é um estado febril, de em média 38 a 38 graus e meio de febre. Também uma dor terrível nas articulações, também conhecida como quebra-ossos, né? É como se a pessoa tomasse uma martelada no joelho, né? Terrível, uma batida. Também se tem o problema de a pessoa perde o apetite. Ela perde o apetite, ela não tem vontade de comer nada. E quando ela está num estágio mais avançado, se ela for levantar da cama, ela não tem o controle, né? Ela começa a tremer demais. Então esses sintomas são bem característicos de dengue. Mas levando sempre em consideração que deve procurar a unidade de saúde mais próxima para que o profissional possa avaliar e fazer o diagnóstico clínico mais avançado. A gente sabe que existem armadilhas espalhadas pelo município. Vocês conseguem ir fazendo essa verificação? Hoje a gente não tem mais, né, Maris? A gente não trabalha mais, por quê? Porque aqui no município é considerado infestado desde março de 2016. Infestado e contaminado. Isso é fato, tá? Tivemos o primeiro caso de dengue autóctone do nosso mosquito daqui nativo de Teutônia em 2013. Mas a gente tem em torno de 58 pontos estratégicos, né? Que esses pontos estratégicos, a equipe de vigilância ambiental em saúde verifica de forma quinzenal esses pontos e faz coletas, então, para verificação, né? Então a gente tem esse cuidado, tem todo esse mapeamento. Mas o principal mapeamento quem faz é o nosso munícipe, o nosso querido munícipe, né, que neste ano de 2022 fez um trabalho interessante, fez um trabalho bom, né, e que a gente conta com essa colaboração agora para essa entrada de verão e para o próximo ano vindouro. Pergunto isso justamente para a gente poder dizer que não tem como culpar uma determinada localidade, um determinado aspecto ou alguma situação. É o município inteiro. Não, isso é impossível, né? Isso é impossível. Logo quando aconteceu, quando iniciava os problemas de dengue de forma histórica, a gente se falava muito na questão social, né? Que se encontrava nas casas mais de baixa renda, casas mais simples. Hoje não. Hoje está a Maristela aqui mostrando aqui que a gente encontra em casas muito bonitas, em locais muito interessantes, assim, de forma aparente, mas chega lá, a situação é outra. E por quê? Porque o Aedes, não que não tenha cuidado nessas casas, para deixar bem claro, mas é que o Aedes é um mosquito que ele acompanha a humanidade. Então ele vai se adaptando. Ele vai olhando, não, mas para aí, mas esse local aqui, eu posso, né, fazer meu trabalho ali. Então ele é oportunista, extremamente oportunista. Então as questões das bromélias, né, que se encontra, né, casas muito que fazem uns arranjos ali, isso tem que ter um cuidado, né, de verificação. Por isso a verificação das residências, das empresas, dos terrenos baldios, ela deve ser semanal. Por que semanal? Porque o Aedes, como eu já tinha dito, em 3, 4 dias ele já vai se transformando já em larvas e na forma alada, né? Então, por isso, se você consegue eliminar esses criadouros de forma semanal, fica muito tranquilo. Outro detalhe que eu reforço a dizer, lógico que se você olhar seu pátio, seu terreno, sua empresa de forma semanal e manter ele embelezado, isso agrega valor, isso é bom para todo mundo. E Teutônia tem esse lado de agregar valor a tudo que trabalha, a tudo que faz. Então isso é uma característica muito interessante. Que bom que a nossa comunidade pega junto Sim. E ouve o nosso alerta. Sim. Maristela, aproveitando, por favor, passe as dicas para quem está nos ouvindo. A gente sabe que tem vários detalhezinhos aí que às vezes a gente passa despercebido no pátio, mas precisa dar uma olhada naquele potinho da planta. Sim, como o Evandro acabou de falar, de comentar a respeito da questão da limpeza dos pátios, né, das residências, né, não é só do lado de fora de casa também, no pátio, é dentro da sua residência que muitas vezes tem um vasinho lá, até existem as plantinhas dentro da água, né, cuidar, porque assim, em torno de 4 dias já está formado a larva, né? Então, e realmente também no pátio, que é muito importante, que
às vezes depois de uma chuva, de um temporal, traz um plástico, um pote para dentro do seu pátio, né? Isso é muito importante, esse cuidado. Depois de uma chuva, de um calor, a larva se forma. Então, olhar o pátio depois de uma chuva é muito importante para ver se tem algum criadouro, alguma possibilidade de ter água em algum pote, né? Nos vasinhos, né? Em plásticos, em lona, pneus, que todo mundo, né? Isso é muito importante, cuidar dos pneus, né? E as lonas que estão acima da piscina também é muito importante, né? Aquelas lonas para cobrir a piscina, né? Que muitas vezes depois da chuva forma uma poça e ali se forma então a larva do Aedes. E também muito, muito importante cuidar das suas piscinas. De todas elas, tanto de plástico como as maiores, né? É muito importante, né? Porque cria muita larva e do Aedes. E lembrando, a gente fala aqui bastante da dengue, mas o Aedes aegypti não transmite apenas a dengue, né? Não transmite. Transmite febre amarela, transmite a zika, a chikungunya, os relatos da síndrome de Guillain-Barré, tá? Que depois os profissionais os profissionais de recuperação, né, desses pacientes acabam tendo que tratar e recuperá-los. Isso daí também é problema. Então, são outras doenças também tão perigosas quanto a dengue. A dengue, ela já se disseminou no país, né? Então por isso ela é mais conhecida, mas nós temos agora recentemente a questão da zika aí, que deu os problemas das crianças que adquiriram, né, na gestação, e isso é um problema bem grave, porque crianças que nascem com zika, elas têm a expectativa de vida cortada pela metade, né? E então isso é triste, né, para um pai e para uma mãe, né? E o Aedes transmite esse tipo de doença. E pensando nisso daí, foi uma questão muito interessante que você levantou, é que o município de Teutônia, a população daqui, ela viaja, vai para tudo que é local. Então a gente sempre alerta que o principal elemento da viagem para ser colocado na sua bagagem, na sua bolsa, é um excelente repelente. Sempre falo isso daí. Qual é o repelente vai comprar o mais caro, o melhor, o que mais funciona? É isso, né? Então eu sempre alerto isso aí, os próprios colegas de trabalho que vão viajar e tal. Por quê? Para a gente evitar de se contaminar, às vezes se contaminar em um local que não tem um sistema de saúde eficiente como é Teutônia. A pessoa sabe o que vai acontecer. Como já teve colegas que viajaram, pegaram dengue e aí estavam numa cidade turística muito bonita, mas o sistema de saúde era o caos, né? Porque tinha muitos outros problemas, né? Não que ele não funcionava, mas como tu tem muito problema, muita gente com o mesmo problema, imagina. Como é que vai se resolver? Então, o repelente, né? Esses produtos que afastam o mosquito são sempre bem-vindos. Quais mais os cuidados que podem ser tomados, além do repelente? Além do repelente, o que acontece? O que eu julgo muito importante é manter tentar, se as pessoas que conseguirem colocar, por exemplo, essa telinha milimetrada nas portas e janelas, é um excelente investimento. Eu diria que é um excelente investimento. Por quê? Porque chega o verão, as pessoas muitas vezes elas querem manter uma janela aberta de noite para entrar aquele ventinho. Pessoas que não gostam muito, por exemplo, do ar-condicionado, que nem todo mundo gosta. Então, é um excelente investimento. E um investimento com custo bem baixo. Eu recomendo, assim, as telas milimetradas sempre por onde eu passo. Gente, agradecendo a participação de vocês no programa hoje, eu deixo um espaço para as considerações finais. Bom, então, assim, nós todos, assim, contamos com todo o nosso grupo de Vigilância Ambiental em Saúde, contamos com a colaboração de todos os nossos municípios. E também, assim, lembrar que esse trabalho conjunto com a população, ele visa economicidade, né? Economia no próprio sistema único de saúde, para que se sobre recursos para que sejam atendidas outras demandas, como cirurgias, exames, essas coisas que eu julgo tão importante. Por quê? Porque a questão da dengue, a questão do Aedes é uma questão evitável.
É uma questão que você não precisa demandar recursos financeiros. Você demanda de recursos humanos, em poucos minutos você verifica ali de forma semanal a sua propriedade e isso já dá um resultado bem interessante. Também importante para a questão do pessoal que tem caminhões, faz transporte também, fazer os cuidados de higienização quando chega no município também e quando sai, que a larva do Aedes também ela pode ser transportada nos próprios veículos, né? Sejam caminhões grandes, pequenos ou até carros também. Então aquela lavagem especial, aquela higienização é sempre uma boa medida. Muito obrigada, boa semana. Obrigado a todos.